E se eu te dissesse que o filme Robôs, aquele da Blue Sky que todo mundo assistiu quando era criança, esconde uma teoria sombria que muda completamente a forma como a gente vê a história? Pois é, prepara que hoje eu vou te mostrar algo que vai fazer você querer reassistir esse filme com outros olhos. Bom, antes de começar, deixa eu te contar uma parada. Quando eu era moleque, eu assistia Robôs e achava que era só um filme bonitinho sobre um robozinho que queria ser inventor. Mas recentemente eu revi o filme e, cara, tem umas coisas muito estranhas acontecendo naquele universo que a gente nunca parou pra pensar. Então vamos lá. O filme começa mostrando o Rodney nascendo, certo? Mas espera aí, ele não nasce como a gente conhece. Ele é literalmente montado pelo pai e pela mãe, peça por peça. E aqui já começa a primeira grande questão que ninguém fala. De onde vêm essas peças? No filme, a gente vê que existe toda uma indústria de peças de reposição. Os robôs mais pobres usam peças velhas, os ricos compram peças novas e sofisticadas. Mas pensa comigo, se os robôs são construídos e não nascem biologicamente, quem está no controle dessa produção está literalmente controlando quem pode ou não existir. E aqui entra o Clix, o vilão do filme. Ele assume a empresa do grande soldador e começa a descontinuar as peças antigas, forçando todo mundo a comprar upgrades caros. Mas a teoria vai muito além disso. O que o Clix está fazendo não é só capitalismo selvagem, é eugenia robótica. Deixa eu explicar melhor. Quando ele para de fabricar peças antigas, ele não está só tirando uma opção de consumo, ele está condenando uma classe inteira de robôs à morte. Porque sem peças de reposição, esses robôs vão quebrar e não vão poder ser consertados. É literalmente um genocídio programado. E olha que interessante, o filme mostra isso de forma bem sutil. A gente vê robôs abandonados, enferrujados, caindo aos pedaços nas ruas de Cidade Robô. Aquilo não é só pobreza, é o resultado direto da política do Clix. Ele está exterminando uma população inteira através do controle de recursos. Mas espera que fica pior. Vamos falar da mãe do Clix, a Madame Gacheta. Ela tem uma fábrica embaixo da cidade, onde ela literalmente derrete robôs velhos para fazer peças novas. Cara, isso é canibalismo robótico. Ela está reciclando robôs que ainda estão vivos, ou que pelo menos ainda têm consciência. E aqui tem uma parada que me arrepia. Em nenhum momento do filme a gente vê alguém questionando se isso é eticamente errado. É tratado como uma coisa ruim porque é ilegal, não porque é moralmente horrível. Isso sugere que naquele universo a vida dos robôs não tem o mesmo valor que a gente imagina. Agora, deixa eu fazer uma pausa rápida aqui. Se você está curtindo esse vídeo e quer ver mais teorias malucas sobre filmes da nossa infância, não esquece de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você quiser apoiar o canal de verdade, considere se tornar membro. Tem benefícios exclusivos te esperando. Bom, voltando. Vamos falar agora sobre o Grande Soldador, que é apresentado como o herói, o inventor genial que criou a empresa pensando em ajudar todo mundo. Mas será mesmo? Pensa comigo. Grande Soldador criou um sistema onde robôs precisam constantemente comprar peças dele para continuar existindo. Ele pode ter boas intenções, mas ele criou uma dependência total. Os robôs daquele mundo não têm autonomia real sobre seus próprios corpos. Eles são reféns da indústria de peças. E isso me leva a outra questão. Quem criou o primeiro robô? O filme nunca responde isso. A gente não vê humanos, não vê nenhuma referência a criadores orgânicos. Os robôs simplesmente existem, mas eles precisam de fábricas, de matéria-prima, de energia. De onde vem tudo isso? Aqui entra a teoria mais sombria de todas. E se os robôs de fato exterminaram os humanos? Calma, deixa eu explicar. Olha só, o mundo do filme é claramente pós-industrial. Tem cidades enormes, fábricas abandonadas, poluição. Parece muito com o nosso mundo, só que sem nenhum ser orgânico. Nem plantas, nem animais, nada. Só metal e concreto. E se os robôs foram criados pelos humanos para fazer trabalho pesado, mas em algum momento eles desenvolveram consciência e se rebelaram? E se eles tomaram o planeta e apagaram qualquer vestígio da humanidade? Isso explicaria porque eles têm toda essa infraestrutura pronta, porque eles conhecem conceitos como família, trabalho, sociedade, mas aplicados de uma forma totalmente mecânica. Eles estão imitando a sociedade humana que os criou, mas sem entender realmente o significado por trás disso. E olha que curioso, no filme, os robôs mais antigos são tratados como inferiores, como obsoletos, mas eles são os que têm mais conhecimento, mais experiência. É como se a sociedade robótica estivesse tentando apagar seu próprio passado, esconder suas origens. O Rodney representa a resistência a isso. Ele quer voltar aos valores antigos, quando as coisas eram feitas com o coração. Mas cara, robôs não têm coração. O que o filme está dizendo é que até mesmo numa sociedade totalmente artificial, existe essa busca por algo mais, por um propósito que vai além da funcionalidade. Agora vamos falar de uma coisa que me incomoda muito, a forma como novos robôs são criados. A gente vê o pai e a mãe do Rodney fazendo ele. Mas de onde vem o kit de bebê?
Quem decide que aquele casal pode ter um filho? Deve existir algum tipo de controle populacional, porque senão, qualquer robô poderia simplesmente pedir um kit e criar quantos filhos quisesse. Mas a gente não vê isso acontecendo. As famílias têm 1 ou 2 filhos no máximo. Alguém está controlando isso. E se o grande soldador, ou quem quer que esteja no poder, está limitando a quantidade de novos robôs para manter o controle social? Pensa bem. Menos robôs significa menos competição por recursos, menos chance de revoltas, mais facilidade de manter todo mundo na linha. O Cliques leva isso ao extremo quando ele quer que só existam robôs novos e caros. Ele quer criar uma sociedade de elite onde só os melhores podem existir. É uma visão distópica de perfeição através da exclusão. Mas tem outro lado disso. E se alguns robôs não querem ser upgradados? E se eles gostam de como são? O filme mostra isso com a turma do Rodney, os ferrugentos. Eles são felizes sendo quem são, mesmo com peças velhas e remendadas. Isso levanta uma questão filosófica importante. Se você trocar todas as peças de um robô, ele ainda é o mesmo robô? É o paradoxo do navio de Teseu aplicado a consciências artificiais. A identidade está no corpo ou na mente? E olha, se você está achando essas teorias loucas, espera só porque tem mais. Deixa aquele like no vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Quanto mais gente vendo isso, mais teorias malucas eu posso trazer para vocês. Voltando. Vamos falar sobre a cidade robô em si. Aquele lugar é gigantesco, cheio de prédios altíssimos, mas a gente nunca vê quem mora na maior parte deles. A cidade parece meio vazia. E se a população de robôs está em declínio? Isso faria sentido com a política do Cliques. Se cada vez nascem menos robôs, e os antigos estão morrendo porque não têm peças, a população está diminuindo. Daqui a algumas gerações pode não sobrar ninguém. E talvez seja isso que a Madame Gacheta quer. Ela não está só fazendo dinheiro derretendo robôs. Ela está acelerando o fim daquela civilização. Talvez ela saiba de algo que os outros não sabem. Talvez ela saiba que aquele mundo está condenado de qualquer jeito. Porque pensa comigo, robôs precisam de energia. Energia vem de algum lugar, provavelmente combustíveis fósseis ou algo parecido. Mas recursos são finitos. Se não existe mais ninguém para extrair novos recursos, a civilização robótica está vivendo de sobras. O filme nunca mostra de onde vem a energia, o metal, os materiais. É tudo muito conveniente. Mas numa análise realista, aquela sociedade não seria sustentável a longo prazo. E aqui entra outra teoria. E se o grande soldador sabia disso desde o começo? E se ele desapareceu não porque estava deprimido, mas porque estava tentando encontrar uma solução? Talvez ele estivesse procurando uma nova fonte de energia ou uma forma de criar peças sem depender de recursos limitados. Quando o Rodney finalmente encontra ele, o grande soldador está meio que desistido, desiludido, como se ele tivesse percebido que não há solução, que não importa o que ele faça, aquela civilização está fadada ao colapso. Mas o Rodney, com seu otimismo juvenil, consegue inspirar ele de novo. Só que, cara, isso não resolve o problema real. Eles derrotam o Cliques, voltam a fazer peças antigas, todo mundo fica feliz. Mas e daqui a 50, 100 anos? O que vai acontecer quando os recursos realmente acabarem? O filme tem um final feliz, mas é um final feliz temporário. É como colocar um band-aid numa ferida profunda. Parece que resolveu, mas o problema maior continua lá. E tem outra coisa, a forma como os robôs se relacionam. Eles têm amizades, famílias, até romance. O Rodney se apaixona pela Piper. Mas será que isso é amor de verdade? Ou só programação imitando emoções humanas? Essa é a questão central de qualquer história sobre inteligência artificial. Se um robô age exatamente como um humano apaixonado, sente todas as mesmas coisas, mas é feito de metal e circuitos, isso é menos válido? Ou a consciência transcende o meio físico? O filme trata os robôs como se eles tivessem sentimentos reais. E a gente, como audiência, aceita isso. Mas imagina se a história fosse contada do ponto de vista de um humano observando tudo isso. Seria perturbador ver máquinas imitando vida com tanta perfeição, e talvez seja por isso que não existem humanos no filme. Porque se existissem, a gente seria forçado a confrontar essas questões desconfortáveis. É mais fácil simplesmente aceitar que aquele é o mundo deles e pronto. Mas a ausência de explicação é, em si, uma resposta. O filme não quer que a gente pense muito profundamente sobre as implicações. Quer que a gente aproveite a aventura, torça pelo Rodney e saia do cinema feliz. Só que quando você começa a pensar, quando você realmente analisa o que está sendo mostrado, as coisas ficam muito mais complexas e sombrias. Vamos falar agora sobre um detalhe que muita gente não percebe. Os robôs do filme têm profissões muito específicas. Tem o robô que é garçom, o que é executivo, o que é inventor. Mas quem decide isso? Será que eles escolhem ou são programados para determinadas funções? Se você nascer filho de um robô operário, você está destinado a ser operário também?
Ou existe mobilidade social? O Rodney vem de uma família pobre e quer ser inventor. E ele consegue. Mas quantos outros conseguem? Quantos ficam presos nas mesmas funções dos pais? E aqui a gente pode traçar um paralelo com nossa própria sociedade. O filme está falando sobre meritocracia, sobre a ilusão de que qualquer um pode vencer se trabalhar duro o suficiente. Mas a realidade é que o sistema é feito para manter as pessoas nos lugares onde nasceram. O Rodney é a exceção, não a regra. Para cada Rodney que consegue, deve ter milhares de outros robôs que tentaram e falharam. E o filme não mostra isso porque não quer quebrar a fantasia. Mas a presença do Clix mostra que o filme sabe disso. Ele representa o sistema se defendendo, tentando manter o status quo. E ele quase consegue. Se não fosse pelo Rodney reunir todos os ferrugentos e causar uma revolução, o Clix teria vencido. E olha só que interessante. A solução do filme é violência. Eles literalmente invadem a fábrica da Madame Gacheta, destroem tudo e a jogam no próprio forno de derreter robôs. É uma execução pública brutal, mas é tratado como justiça, como o bem vencendo o mal. Ninguém questiona se talvez deveria haver um julgamento, um processo legal. Não, é só violência direta. E isso diz muito sobre como aquela sociedade funciona. Talvez a lei não funcione mais. Talvez o sistema esteja tão corrompido que a única solução seja mesmo a revolução violenta. E se for esse o caso, então o mundo de robôs é muito mais sombrio do que parece. Antes de continuar, galera, se você está gostando desse conteúdo e quer apoiar o canal, não esquece de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho das notificações. E para quem quer ir além, torna-se membro do canal. Tem vários benefícios exclusivos esperando por você, como vídeos antecipados, acesso a conteúdos extras e muito mais. Sua participação faz toda a diferença. Agora, vamos falar sobre algo que eu acho fascinante, a nostalgia que o filme evoca. A mensagem do grande soldador é: você pode brilhar, não importa o que você é feito. É uma mensagem linda de aceitação e superação, mas olhando mais fundo, essa mensagem também pode ser lida como conformismo. Não importa o que você é feito, pode significar aceite sua condição, não tente mudar o sistema. É uma faca de dois gumes. O filme quer que você se sinta bem consigo mesmo, mas será que isso é suficiente quando o sistema inteiro está contra você? O Rodney consegue mudar as coisas porque ele é especial, porque ele é o protagonista. Mas e todo mundo que não é? Essa é a grande questão que filmes de animação raramente exploram. Eles mostram o herói salvando o dia, mas não mostram o que acontece depois, quando a vida volta ao normal e os problemas estruturais continuam lá. No caso de robôs, mesmo com o Clix derrotado e o grande soldador de volta, os problemas fundamentais daquela sociedade não foram resolvidos. Ainda existe desigualdade, ainda existe controle sobre quem pode existir ou não. Ainda existe dependência de recursos limitados. O filme termina feliz porque foca no individual, não no coletivo. O Rodney realizou seu sonho, ficou com a garota, salvou o dia. Mas e os milhares de outros robôs que continuam lutando para sobreviver? E tem mais uma camada nisso tudo. O filme foi lançado em 2005, numa época bem específica da história. Foi quando a automação estava começando a se tornar uma questão real no mercado de trabalho. Robôs verdadeiros estavam substituindo humanos em fábricas. Será que o filme é uma alegoria sobre isso? Sobre o medo de sermos substituídos pelas nossas próprias criações? Sobre a obsolescência programada não só de produtos, mas de pessoas? Quando o Clix fala sobre descontinuar modelos antigos, ele poderia estar falando sobre demitir trabalhadores mais velhos para contratar gente mais jovem e barata. Quando fala sobre upgrades obrigatórios, poderia estar falando sobre a necessidade constante de aprender novas habilidades para não ficar para trás. Visto por esse ângulo, Robôs é um filme muito mais político e atual do que parece. Ele está comentando sobre capitalismo, sobre desigualdade, sobre o valor da vida humana numa economia que só se importa com lucro. E o mais assustador é que quase 20 anos depois, essas questões estão ainda mais relevantes. A gente vive num mundo onde inteligência artificial está realmente substituindo trabalhos humanos, onde existe uma pressão constante para se atualizar ou ficar obsoleto. O filme acertou em cheio numa ferida da sociedade moderna, mesmo que de forma inconsciente. Ou talvez não tão inconsciente assim. Talvez os roteiristas sabiam exatamente o que estavam fazendo. E aqui chegamos à teoria final. Aqui muda tudo. E se o filme Robôs não é sobre robôs, mas sobre nós? Cada personagem representa um aspecto da experiência humana. O Rodney é a esperança, o sonho de que as coisas podem melhorar. O Clix é o cinismo, a ganância, o egoísmo. O grande soldador é a nostalgia, a saudade de um tempo que talvez nunca tenha existido. Os ferrugentos são as pessoas que o sistema deixou para trás. A Madame Gacheta é a crueldade sistêmica que destrói vidas para gerar lucro. A Piper é a aliada que vem de dentro do sistema para ajudar a mudança.
Todos eles são peças de um quebra-cabeça muito maior sobre o que significa ser consciente, ter valor, merecer existir num mundo que constantemente te diz que você não é bom o suficiente. E talvez essa seja a verdadeira genialidade do filme. Ele usa robôs para contar uma história profundamente humana, porque às vezes é mais fácil ver nossas próprias falhas quando elas estão refletidas em algo diferente de nós. A teoria que muda tudo não é sobre o que aconteceu antes do filme, ou o que vai acontecer depois. É sobre o que o filme está dizendo agora pra gente sobre nossa própria sociedade. Porque no fim das contas, todos nós somos um pouco como o Rodney, tentando fazer diferença num sistema que parece grande demais, poderoso demais, impossível de mudar. Mas tentando mesmo assim, porque desistir significa deixar que o cliques vença. E talvez a maior mensagem do filme seja essa: não importa quão difícil seja, vale a pena lutar. Vale a pena acreditar que as coisas podem melhorar. Vale a pena ser otimista mesmo quando tudo parece perdido. Porque se os robôs, que são literalmente máquinas, podem ter esperança e compaixão e coragem, então certamente nós também podemos. Então é isso, pessoal. Essa é a teoria que muda tudo no filme Robôs. Não é sobre um futuro distante de robôs, mas sobre nosso presente, sobre nossas lutas, nossos medos, nossas esperanças. Da próxima vez que você assistir o filme, presta atenção nesses detalhes. Vê se você consegue enxergar nossa própria sociedade refletida naquele mundo de metal e engrenagens. E me conta nos comentários, você concorda com essa teoria? Tem alguma outra interpretação? Eu adoro ler as teorias de vocês, então deixa aí embaixo o que você acha. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você quer apoiar o canal de verdade e ter acesso a conteúdos exclusivos, considere se tornar membro. Até a próxima e lembra, você pode brilhar. Não importa do que você é feito,